Aleluia, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. É muita alegria estar aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Ramanto que badá, sarabadá, que pantá que dá, serabadá. Imantui que batá, sarabadá, que mancho que badácia, arabadácia. Imantui que bai, que anancho que neve, anasui que mananamai, negacho. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu não vou me prender a script. Eu quero agradecer o pastor, quero agradecer as irmãs. Amém? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Restauração, pastor Zilmário Elias. Quero agradecer o meu irmão Felipe, obreiro Felipe da Betel. Amém? Amém? Meus irmãos, toda vez que eu vejo uma fotografia numa mesa, um círculo de oração, uma consagração, uma corrente de oração, eu lembro da minha mãe, ela pegava a minha fotografia pequena, ela escolhia a melhor foto. Abaço que mandarabadas. Ela escolhia a melhor fotografia, botava na bolsa, saía do Vila Candosa, na Rua do Escoqueiro, ia caminhando até a Igreja Universal do Alcântara, 6 horas da manhã. Ela levava a minha fotografia para a corrente de oração e dizia: Senhor, salva meu filho. Ela ia de manhã, ela ia de tarde, ela ia de noite, ela orava de madrugada e dizia: Senhor, salva meu filho. Eu via a constância da minha mãe orando por mim. Eu era uma causa impossível. Eu era uma causa impossível. Mas a minha mãe não desistiu de mim. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: não desista do seu filho. Abaço de cantarabadácia. Não desista da sua filha. Não desista do seu esposo. Não desista da sua sobrinha. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Remanto que batacabácia. E mancho que manto que badácia. Deus está provendo escape. Deus está provendo livramento. Deus está provendo transformação. Repantacabadaço, repantacabácia. Deus está salvando ele. Deus está salvando ela. E mancho que bácia. Meu Deus. Meus irmãos, abra por gentileza. Deus faz como Ele quer, tá? Casa é dele, tudo é dele. Capítulo 12, verso 5. Ai. Diz assim, Atos capítulo 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja
fazia contínua oração por ele a Deus. Escute isso. Deus colocou essa palavra no meu coração essa madrugada. E desde o primeiro dia que o pastor me convidou, isso vem movendo dentro de mim. Eu quero só me apegar ao texto que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Perceba que Tiago ele já tinha morrido a fio de espada. E Pedro agora está preso. E 4 quartenas de soldados está fazendo a vigilância de Pedro. A Bíblia diz que dentro da prisão, 2 soldados estavam junto de Pedro. E Pedro está dormindo e provavelmente está um soldado de um lado e um soldado de outro. 4 quartenos de soldados, são 16 soldados. Então, se 2 está dentro da prisão, lado a lado com Pedro, a Bíblia diz que os demais estavam na porta da prisão, guardando a cadeia. E ainda mais, 2 cadeias estavam a segurar Pedro na prisão. Já não bastasse 16 soldados, provavelmente com espada, com escudos e com lança, provavelmente seria os melhores soldados que Herodes tivera naqueles dias. A segurança e para manter Pedro na prisão era tão grande que eles não se contentaram em si colocar as cadeias sobre seus pés e sobre as suas mãos. Ainda colocaram 2 soldados para ficar junto dele e mais 14 soldados na porta da prisão. Pensamos assim, quem olhasse para aquela situação, toda a probabilidade, toda a coerência, iria dizer que não tinha como Pedro escapar daquela prisão. Sim ou não? Sim ou não? Herodes está convicto que Pedro não iria escapar da morte. Assim como Tiago também não escapou da morte a fio da espada, Herodes está convicto que Pedro também não escaparia da morte. Toda a probabilidade e coerência daquele homem levava ao seu entendimento, dizendo: com 4 quartenas de soldado e cadeias, Pedro está guardado na prisão. Pedro seria apresentado ao povo, mas o julgamento era só um julgamento, digamos assim, fake ou de conto de fadas, porque a sentença, o decreto de morte sobre a vida de Pedro já tinha sido estabelecido. Assim, o Império Romano, a sua hierarquia, o seu poderio, a sua convicção, ia demonstrar o seu poder, a sua autoridade, o seu governo sobre os cristãos. A apresentação de Pedro era para demonstrar: quem manda aqui sou eu. Eita, glória a Deus.
Herodes queria demonstrar para a igreja primitiva que estava crescendo, que estava pregando, que estava libertando através do poder e do nome de Jesus, que quem mandava ali era ele. Rabatacabadácia. Só que existia umas igrejas, eita glória, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, que quando souberam que Pedro estava preso, a Bíblia vai dizer que eles começaram constantemente a orar por Pedro, oh glória. A igreja sabia, irmãs, que a condição naquele dia financeira, jurídica, política, não poderia tirar Pedro da prisão, não poderia livrar Pedro da morte, mas a igreja também sabia que através do poder da oração, oh glória, ela poderia clamar ao advogado fiel, ela poderia clamar ao justo juiz, ela poderia clamar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja sabia que era uma causa impossível ao homem, mas a igreja também sabia que em Lucas capítulo de número 1, versículo 37 dizia: porque para Deus nada é impossível. A igreja também sabia que em Lucas capítulo 18, versículo 27, as coisas que seriam impossíveis aos homens são possíveis para Deus. A igreja sabia que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus para o teu filho, minha irmã. A última palavra vem de Deus para o teu marido, minha irmã. A última palavra do teu sobrinho vem de Deus. A sociedade pode falar que ele não vai passar do ano de 2025, mas Deus me trouxe aqui que tem escape para ele nesse ano ainda. Tem escape para ele nesse ano ainda. Toque no ombro do seu irmão, diga para ele assim: tem escape de Deus para a tua casa. Toque no ombro do seu irmão, diga para ele assim: tem escape de Deus para a tua família. Toque no ombro do seu irmão, diga para ele assim: Jesus está na casa, Jesus está na sua família. Vai me ajudar? Escute isso. Minha mãe também sabia disso. E minha mãe fazia contínua oração por mim, assim como essa igreja continuamente orava por Pedro. Eu fico imaginando as irmãs dentro da casa, talvez de joelho dobrado, Arabatacabácia, dizendo assim: Senhor, eu não posso financeiramente falar com o advogado para soltar Pedro. Eu não posso, Senhor, confiar no juiz, porque o juiz é corrupto. Senhor, eu não posso pedir clemência ao imperador, porque ele não é misericordioso. Mas o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Senhor, eu não posso chegar na porta daquela casa, daquela cadeia. Senhor, eu não posso meter a mão naquele processo, mas o Senhor pode. Senhor, eu não posso, meu Senhor, mover meus pés e minhas mãos. A minha voz não chega, mas o Senhor chega.
Era manto que pandácia. E eu fico imaginando, irmãs, a igreja orando. Talvez dava 9 horas, a igreja está orando. Talvez dava 11, a igreja está orando. Talvez alguém passava pela rua e escutava o barulho dentro daquelas casas. Talvez alguém dizia: só tem Deus de doido aí. Esses crentes estão tudo doido. Estão clamando pela libertação de Pedro. E a igreja está acreditando que o Deus da causa impossível poderia chegar naquela prisão e salvar Pedro. Assim também o Deus da causa impossível me trouxe aqui para dizer para você: enquanto você ora, enquanto você persevera, enquanto você busca, o impossível vai tornando possível. O impossível vai tornando possível. O impossível vai tornando possível. Rabanta cabácia. Minha mãe também sabia. Escute isso. Eu nasci e quando eu nasci, meu pai era mestre de obras. Ele veio do Ceará muito jovem, 14, 15 anos, chegou aqui no Rio de Janeiro. Começou a ficar nas obras e tudo mais, como ajudante, servente, né? Começou a ser pedreiro e aquela coisa toda. Foi ficando nas obras e conheceu minha mãe jovem ainda, 14, 15 anos, se conheceram e tal. E eu nasci. E quando eu nasci, 60 dias depois, minha mãe não aguentou, meu pai foi embora. 60 dias depois. Minha mãe não aguentou meu pai, porque meu pai tomava uma cerveja, uma cachaça, aquela cachaça velha do barril, lembra do barril? Tinha aquele boteco todo sujo, conhecido como boteco Cospe Grosso. Eu ia muito naquele boteco, porque meu pai me levava ainda muito criança. Minha mãe provavelmente não aguentou meu pai e sumiu. Eu tinha 60 dias de nascido, 2 meses. 10 meses se passam, antes de eu completar 1 ano, meu pai conhece aquela que eu iria olhar e iria enxergar como mãe, minha mãe adotiva. Ela já tinha 4 filhas e 1 filho. Sandra, Sônia, Célia, Tatiane e João. O nome dela é Sebastiana de Barros Basto, conhecido como Dona Vera. Vendia Avon e Demilos, importa, importa. Quem se lembra disso? Vendia perfume, Topaz, Toque de Amor, Musque, Charisma. Ninguém se lembra, né? Não é da sua época, não, né? Ninguém se lembra? Ninguém se lembra? Eu fui muitas vezes com a minha mãe no Jockey, no bairro Merinda, no Amendoeira. Minha mãe ia com a bolsinha, com uma revista, batendo em porta, anotando, centavo por centavo. Chegava lá em casa, era caixas e mais caixas, e minha mãe anotando. Eu falava assim: Jesus, centavos. Mas minha mãe precisava criar 6 filhos. Quando meu pai conhece minha mãe, meu pai faz um acordo com minha mãe legal. Escute isso. Ele fala assim: Vera, eu cuido dos seus 5 filhos e você cuida do meu. Eu tenho 1, você tem 5. Minha mãe, beleza. Minha mãe tinha sido abandonada pelo ex-esposo dela, com 5 crianças, pequenas ainda, 4 moças e 1 rapaz. Quando minha mãe está diante desse acordo, minha mãe fecha logo. 5 por 1, beleza. Só que meu pai viajava muito. Meu pai tinha pouco estudo, porém era autodidata. Fazia muito cálculo, muita planta.
pai era muito inteligente. E aí, quando eu chego a ter de 7 para 8 anos, meu pai está bebendo muito, mas muito mesmo. E aí ele é cometido por uma doença que hoje talvez não se escuta mais, tuberculose. Se escuta ainda bastante? Eu escutei poucos agora nesses últimos dias. Mas antigamente era muito, não era? Não era mais? Voltou? Voltou? Eita, glória, tem que orar mais, hein? Porque meu pai bebia muita cachaça, fumava muito cigarro e andava muito descalço. E aí meu pai foi acometido por essa doença e ficou internado aqui na Clínica São Silvestre, aqui em Nova Cidade, por muito tempo, 2 anos. Internava, voltava para casa. Internava, voltava para casa. E aí a economiazinha que meu pai tinha, que minha mãe tinha, foi indo. Minhas irmãs iam crescendo, iam se tornando adolescente, querendo namorar. Meu pai muito rígido, dizia que não era tempo ainda, que tinha que estudar. Minhas irmãs ficavam extremamente chateadas, discutia com meu pai, discutia com a minha mãe, achava que minha mãe estava apoiando meu pai, que teria que apoiar a elas. Isso criou um caos dentro de casa, um problema muito grande dentro de casa, um caos generalizado dentro de casa. Minhas irmãs saíram de casa, 2 delas ainda muito cedo, foram morar na casa da patroa. Uma conhecida, uma tia indicava alguém, e aí a jovem ia trabalhar na casa de alguém e acabava morando com esse alguém. E com as minhas 2 irmãs foi assim, Sandra e Sônia, minhas 2 irmãs mais velhas. Elas não aguentavam meu pai, xingava minha mãe, xingava meu pai, caos generalizado. E eu estava vendo tudo isso acontecer. Quando eu tenho de 8 para 9 anos, a doença aperta meu pai. Minha avó, por parte do meu pai, e uma visita junto com a minha mãe aqui na Clínica São Silvestre, em Nova Cidade. Meu pai está na cama, no quarto. Meu pai me faz uma pergunta que marcaria a minha história. Meu filho, com quem você quer ficar? Com a sua avó ou quer ficar com a sua mãe? Um tempo, meu pai, quando ele tomava os negócios, uma cachaça, e chegava em casa tarde, ele me pegava e me deixava na casa da minha avó de vez em quando. Aí a minha avó fritava aquele bife, poxa, cheiroso. Aí eu ficava naquela expectativa de comer aquele pedaço de carne. Aí passava aquele dia, minha avó pegava um ovo e me dava. Aí depois, no outro dia, minha avó pegava mais um ovo e me dava. Aí levava uma semana eu comendo ovo e sentindo só o cheiro da carne. Aí um dia eu falei assim, minha avó, ela tinha um cachimbo e ela pitava cachimbo. Alguém conheceu isso? Um fumo de rolo fedido, grossão, enrolava. Ninguém conheceu isso não, né? Aí cuspia o chão todo. Cuspia no chão. Aí me pedia para limpar o chão. Aí eu limpava. Aí eu cheguei um dia para minha avó e falei assim, vó, por que eu só estou comendo ovo? Me dá um pedacinho de carne para comer. Minha avó, sabe o que ela falou? Que ancha não precisa comer carne, não. Aí quando meu pai me pergunta, você quer ficar com a sua mãe ou você quer ficar com a sua avó? O que você acha que eu escolhi? Eu era criança, mas não era bobo. Chegava na casa da minha mãe fazia aquele frango ensopadinho com batata. Meu pai vem a falecer na noite desse dia, na Clínica São Silvestre. E aí, a situação lá em casa foi saindo do controle.
Meu irmão já estava se tornando um homem, começou a beber, usar drogas, começou a entrar na boca de fumo. E eu fui observando tudo aquilo acontecer. Minha mãe saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, para trazer recursos para dentro de casa. Do lado da casa onde nós morávamos, na Rua dos Coqueiros, Rua José Alexandre Machado, número 245, tinha um centro de macumba, só Jesus. Era dia e noite batucada. E aquilo foi tornando o ambiente da nossa casa, da nossa família, um caos. Minhas irmãs começaram a sair para baile funk, se misturar com um monte de meninas e tudo mais. E meu irmão foi se envolvendo, até que meu irmão sumiu. E nunca mais apareceu até hoje. Minha mãe procurou ele no manicômio, no hospital de maluco, procurou ele no necrotério, no cemitério, aonde tivesse um local para minha mãe procurar, minha mãe procurou. Mas não encontrou. E quando meu pai estava naquela cama daquele hospital, meu pai olha para minha mãe e diz o seguinte: cuida do meu filho. Minha mãe olha para o meu pai e diz o seguinte: pode deixar que eu vou cuidar dele. Minha mãe transfere todo o amor que ela já tinha por mim, mais o amor que ela tinha pelo meu pai para mim. Porque, querendo ou não, minhas 4 irmãs e meu irmão tinha pai. Era Zé da Galinha, lá do mercado Rei da Banha, no Coelho. Eu não tinha mãe. Minha mãe tinha me abandonado, eu tinha 60 dias, eu não conhecia minha mãe biológica. A única mãe que eu tinha, que eu conheci, que eu chamei de mãe é ela. E agora, perdendo meu pai com 8 para 9 anos de idade, ela me abraça. E isso causa dentro da nossa casa um ciúme. Minhas irmãs estão dentro de casa, estão ficando chateadas porque a maioria da atenção que a minha mãe tinha, o pouco tempo que a minha mãe tinha, era para mim. Só que eu fui crescendo e fui tomando decisões equivocadas. Eu comecei a beber com 13 anos de idade. Eu comecei a fumar cigarro. Eu comecei a usar droga. Eu comecei a ir para baile funk. Eu comecei a formar em uma boca de fumo. E aí até que um dia, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, minha irmã mais velha já estava casada. E aí minha mãe chamou a mim para que eu pudesse ir com ela passar o Natal na casa da minha irmã mais velha. Subimos o morro, chegamos lá, minha mãe bate no portão da casa da minha irmã. Minha irmã abre o portão e diz: entra, mãe, só a senhora. Minha mãe olha para mim e fala para ela assim: meu filho não pode entrar? Ela diz: mãe, só a senhora. Eivinho, chamava de Deivinho, Deivinho não vai entrar aqui em casa. Minha mãe olha para ela e diz assim: se não tem lugar para o meu filho, não tem lugar para mim. A gente volta para casa e eu passo aquele Natal com a minha mãe dentro de casa. Eita glória! Minha mãe me senta na sala, me abraça. Eu fico triste porque eu estava vendo que a minha mãe estava triste. Mas minha mãe ajoelha no chão e começa a orar, dizendo: meu filho, todo mundo pode ter desistido de você, mas eu não desisto de você. Todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono. Todo mundo pode te largar para trás, mas eu não te largo. Todo mundo não pode querer estar perto de você, mas eu quero. Meu filho, eu estou orando a Deus, eu estou clamando a Deus e estou pedindo para que
que Deus te liberte, para que Deus te cure, para que Deus te transforme, para que Deus mude a sua história. Meu filho, eu não desisto de você. Até que um dia, isso tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, eu fiquei falando com Deus assim: Senhor, veio a calhar? Não sei, porque eu também estava numa condição parecida com aquela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Davidson de hoje, que é pai do David, que é pai da Esther, que é casado com a Simone, não é o Davidson de 25 anos atrás. Eu não era nem chamado, nem conhecido pelo meu nome, pelo meu RG 1208-5908, pelo meu CPF 100-075-087-60. Não, eu era conhecido por um apelido. E aí um dia eu, no morro, ficava mais fora de casa, mais na rua do que dentro de casa. Teve uma incursão. E nesse dia eu fiquei muito machucado. Eu subi para um lado, desci para o outro, subi para um lado, desci para o outro, pulei uma janela, pulei uma laje, quebrei um telhado, passei num beco, subi numa viela. Aí cheguei até o muro. O muro tinha uns 2 metros de altura, mas o meu corpo ficou inerte, parado assim, ó. Eu queria pular, mas eu não conseguia. Eu queria descer, mas eu não conseguia. Eu queria voltar e eu não conseguia. E uma irmã no quintal da sua casa, com um coque na cabeça e um vestido até os pés, falando em mistério. A irmã, quando terminava o mistério, dizia: Deus ouviu a oração da sua mãe. 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 E eu queria descer e não conseguia. Eu queria fugir e não conseguia. Isso era mais de 2 horas da manhã, da madrugada, meu irmão. Mas existia um clarão, uma luz no quintal desta senhora. Eu era jovem, talvez eu pesasse uns 58 quilos, 60 quilos. Mas quando ela falou assim: desce, meu corpo parece que soprou assim, ó. E ela me pegou no colo. Me levou para dentro da casa dela. Dentro da casa dela tinha um par de sandália havaiana 41, 42. Era o pé que eu calçava. Dentro da casa dela tinha uma camiseta M, era a que eu vestia. Dentro da casa dela tinha um copo em cima da Bíblia, foi a água que eu bebi. E ela disse: ó, de 6 horas da tarde até agora, a sua mãe está na cabeceira da cama, orando por você. E Deus hoje ouviu a oração da sua mãe. E hoje a sua história vai mudar. Pode ir para casa, meu filho. Porque a sua mãe está de joelho na cabeceira da cama desde 6 horas da tarde. E hoje Deus está respondendo a oração da sua mãe. Eu cheguei em casa, já era quase 4 horas da manhã. Bati na porta. Minha mãe estava acordada. Qual lugar que eu queria chegar? No quarto da minha mãe, na cabeceira da cama. Ah, Jesus. Quando eu cheguei lá, pastor, tinha uma toalhinha no chão, a Bíblia aberta na cabeceira. Eu falei assim: mãe, o que estava acontecendo aqui? Ela falou: desde 6 horas da tarde. O Espírito Santo de Deus incomodou para mim orar por você. Eu estou orando aqui.
E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração que a partir de hoje a sua história ia mudar, que a partir de hoje a sua vida não ia ser mais a mesma, que a partir de hoje você se tornaria totalmente diferente. Eu comecei a chorar, abracei minha mãe. Escute isso. Uma semana depois, eu voltei porque eu teria que acertar algumas coisas. Minha mãe orando por mim, eu crendo na palavra, dizendo: Senhor, o Senhor ouviu a oração da minha mãe, a minha vida vai mudar. Senhor, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais fumar, eu não quero mais cheirar, eu não quero mais traficar, eu não quero mais ficar jogado pela rua, eu não quero mais me tornar um morador em condição de rua. Senhor, eu não quero mais machucar o coração da minha família. Senhor, eu não quero machucar mais o coração da minha mãe. Mas quando eu cheguei uma semana depois, eu fui pego por um grupo de extermínio, aqui em São Gonçalo. Escute isso. Era 9:30 da noite. Queria sair, eu não queria mais essa vida para mim. Eu queria dar uma resposta à minha mãe, de agradecimento à minha mãe. Eu estava determinado a mudar de vida. Um grupo de extermínio me pega. 9:30 da noite. Me coloca numa caçamba de um porta-mala e me dirige a um lugar que eu nem sabia onde eu estava. Escuridão à minha direita, escuridão à minha esquerda. Quando apagou os faróis, não enxergava um palmo na frente. Nem um palmo na frente. Não se escutava barulho de carro, não se via uma luz de uma casa, nada. E eu dentro do carro, naquele porta-mala daquele carro, eu dizia para Deus: Senhor, salva a minha vida. Senhor, me tira daqui, Senhor, salva a minha vida, Senhor. Abaixo de cantarabanás. Senhor, me ajuda, Senhor. Chegou um determinado momento, escute isso. Eu nunca contei isso em igreja nenhuma. Deus me trouxe aqui para falar isso. Abatacabadás. Eles me pegaram, me colocaram no chão, me bateram. Colocaram a ponta da arma sobre o meu rosto e disseram: ó, você vai morrer. Eu quero dinheiro, eu quero droga e eu quero arma. Quero dinheiro, eu quero droga e eu quero arma. Ou você me dá dinheiro, ou você me dá droga, ou você me dá arma, ou você vai morrer. Eu estou caído no chão, pastor Daniel. Todo machucado, ensanguentado. Um grupo de extermínio estava do meu lado, me batendo, me chutando, me dando com... Eu estou caído no chão, bem ferido. Até que... Pai do céu. Só o farol do veículo poderia iluminar o que estava na nossa frente. Para trás ninguém enxergava nada, para o lado ninguém enxergava nada. Era mato de quase 2 metros de altura. A rua de barro, cheia de buraco. Alguém que estava ali junto dizia: nós estamos no final, 10 metros à frente é o mangue, não tem saída, temos que fazer a volta quando formos embora e voltar. Eu estou caído no chão, e do nada veio uma Kombi, branca,
toda iluminada. Aleluia. Era aquela lotada antigamente, cheia de gente assim, com as mãos estendidas assim. Quando a Kombi chegou perto de mim, eu caído no chão, aí que eu vi aonde eu estava. Porque era um clarão muito grande. E eu vi um monte de pessoas com as mãos estendidas assim para mim, ó. E a Kombi vinha passando, vinha passando, vinha passando, vinha passando, vinha passando, vinha passando. E a Kombi passou. Só que 10, 20 metros à frente, não tinha rua. Ai, Jesus. Rabantacabadas. Remanchoquepatapadas. A Kombi sumiu. Eles estão desesperados. Cadê a Kombi? 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 Eu escutei as botas pisando no mangue. Eu escutei o carro indo em direção ao mangue, atolando na vala. Eu escutei os matos sendo quebrados. E escutei as armas começando a disparar. Mas era muito tiro. Era muito tiro, muito tiro, muito tiro. E eu caído no chão, algemado, amarrado. Do nada, eles dão um arrabeio com o carro, me pega do carro, me pega do chão, abre o porta-malas e me joga, entra dentro do carro e sai em uma disparada. Escute isso. E eu dentro do carro todo machucado, o carro batendo. E aquele desespero, o carro acelerado, passando por buraco. E aquele desespero, o carro acelerando, até que o carro para. Ai, Jesus. Aquele mesmo que estava com a arma apontada para a minha face está abrindo o porta-mala, falando em mistério. É mancho que padácia. É manche que padácia. Aquele mesmo que outrora estava lá atrás dizendo que eu iria morrer, está abrindo o porta-mala e está falando em mistério. Falando em mistério. Falando em mistério. Falando em mistério. Está dizendo: sou eu, Deus. Sou eu, Deus. Sou eu, Deus, que salva a tua vida. Sou eu, Deus, que ouvi a oração da sua mãe. Sou eu, Deus, que desci aqui para salvar você. Meus irmãos, me ajuda aí. Me ajuda aí. Ele está falando em mistério e está chorando. A arma está no seu coldre. Ele está falando em mistério e está chorando e está dizendo: sou eu, Senhor, que ouvi a oração da sua mãe. Sou eu, Senhor, que desci aqui para dizer para você, meu filho, que eu transformo a sua vida hoje, que eu te dou escape hoje, que eu te dou livramento hoje. Sou eu que sou o Senhor e te digo que eu faço o que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero. Ele me tira com mãos como fosse uma pluma. Me leva para frente do automóvel. Todo o grupo de extermínio está dentro do automóvel chorando. E está ele falando: olha o que é que eu faço. Olha o que é que eu faço. Olha o que é que a minha glória faz. Olha o que o meu poder faz. Olha o que eu parei por você. Olha o que eu fiz por você. Olha como eu faço por você.
Todo mundo está chorando dentro da viatura. Ele tira as cordas que estavam na minha mão, me solta. Eu percebo que ele vem assim, ele olha para mim e diz assim: Deus hoje, meu filho, está mudando a sua vida. Eles vão embora. Eu escuto o barulho de um carro lá no final. Vou subir um altinho. Eu estava às margens da BR-101. Quando eu cheguei na BR, eu não sabia para onde era Niterói e para onde era São Gonçalo. Eu estava todo machucado, era escuro, já passava das 3, 4 horas da manhã. Lá veio uma Kombi. Vazia, só tinha um motorista dentro. Ele para a Kombi dele do meu lado, estou falando a BR-101, meus irmãos. Ele para a Kombi do meu lado, abre a porta e diz: entra. Deus me incomodou e falou que tinha um jovem aqui na BR. Que eu teria que levantar, pegar a Kombi e andar, que ele ia me mostrar o jovem que precisava ser levado para casa. Entra, meu filho, que eu vou te levar para casa. Entra, meu filho, que eu vou te levar para casa. Entra, meu filho, que eu vou te levar para casa. Ramantoque patácia. Emanchoque badácia. Eu entro na Kombi, Coelho, Rua dos Coqueiros, Vila Candosa, Rua José Alexandre Machado, número 245. Está minha mãe acordada. Deus te trouxe para casa. Eu dou um abraço na minha mãe. E minha mãe diz: eu sabia que Deus ia te livrar, meu filho. Eu sabia que Deus ia te salvar, meu filho. A sua história a partir de hoje, meu filho, nunca mais será a mesma. Deus me trouxe aqui para dizer para você: fique de pé. Tem livramento para o teu filho.